Para o livro oitavo, como eu falei, né, livros oitavo e quinto, né, são os livros considerados os livros que estão ainda por fazer, né, são livros rascunhados. A obra de Tucídides ele não conseguiu concluí-la, né. A ideia era, a gente vai ver no último encontro, quarta-feira, a ideia era ele escrever a Guerra do Peloponeso inteira, né, mas ele para em 411. Ele morreu e não conseguiu concluir a obra. A gente não sabe em que circunstâncias ele morreu ou por que ele não conseguiu concluir. Ele dá várias indicações de que ele vivenciou o fim da guerra. O 265, por exemplo, né, é uma ficha técnica do que veio depois, né, mas o fato é que ele não conseguiu concluir a obra, né, quem vai fazer isso é Xenofonte, tem todo um imbróglio sobre se os primeiros 2 livros das helênicas seriam de Tucídides ou não, se uma filha de Tucídides entregou o manuscrito para Xenofonte, tem todo um romance histórico por trás ali que não vem ao caso. Tá? O fato é que o livro 8 é um livro, assim como o quinto, muito difícil de você seguir uma sequência por conta dessa estrutura não linear, sem discurso, sem pausas, sem grandes transições. Né? Nos outros livros ele fala, bom, até aqui o inverno X aconteceu tal coisa, no verão subsequente aconteceu tais outras, tem várias transições bem demarcadas. No 5 e no 8 essas transições são bem mais esmaecidas, tá? Só para, de novo, para tocar num ponto que me parece estar por trás do problema de 411, quem leu, volta a dizer, se vocês puderem, né, não é fazer propaganda, mas vejam esse texto, está lá na academia, né, Atenas 411, é o texto que eu tento sintetizar o problema do golpe de 411, vai ajudar muito para entendimento do livro oitavo, eu acho, né, mas só para startar alguma discussão, eu coloquei mais um trechinho daquele texto que eu já tinha passado para vocês, do Saramago, né, o problema de que, eu vou resumir o que ele diz aqui, né, não existe, né, entre aspas, democracia ou regime de governo, patati patatá, se a gente não toca no problema central por trás de todos os regimes de governo, que é o problema econômico. Né? Democracia, sem democracia econômica, talvez seja um belo de um pretexto, talvez seja uma bela de uma maquiagem, mas não desce as razões que estão por trás das mudanças ou manutenções de regimes de governo. Tá? Volto a dizer, vão a esse texto, não percam a chance de conhecer esse texto, que é um primor em vários sentidos. Tá? O que está por trás e mais do que isso, né? Um outro trechinho, eu deixei na bibliografia também para vocês, está lá linkadinho, né? A entrevista o primeiro nome dela é Débora, se eu não me engano, Danovski, é uma entrevista para o jornal A Pública, bem recente. Ela toca num ponto essencial, né, em que ela diz em algum momento aqui, né, que as elites sabem muito bem, e há bastante tempo, o que está acontecendo, e sabem que não há um mundo para todos, né, o bolo não dá para todo mundo. Aí se tiver que gente morrer de fome, paciência, que morram, desde que o meu esteja garantido, os outros que vão para o saco. É mais ou menos esse o tom da entrevista que ela dá. Não que ela esteja constatando isso para endossar, muito pelo contrário, ela está constatando isso para criticar, ela está descendo a lenha nesse ponto de vista, né? Mas a conclusão é trágica, né? Elites sabem muito bem há bastante tempo o que está acontecendo e sabem que não há mundo para todos, né? O ideal propagandeado pelo neoliberalismo e por aí vai. Tá? O ideal que eu mencionei para vocês lá atrás, né, do trickle down, né, fazer o povo crescer para depois dividir, né, ou deixar gotejar de cima para baixo para que todos possam receber gosto. Não, se o champanhe começar a cair na taça de cima, quem pegar primeiro a taça e a garrafa, sobretudo, vai tomar todo o champanhe, o resto vai ficar passando sede a ver navios e nunca vai ver sequer garrafa d'água. Né? Pense num país de saneamento básico, a metáfora talvez seja bem mais concreta. Tá? Mas voltando. Por que eu botei esses 2 textos aqui? Porque o golpe de 411 em Atenas é essencialmente uma reação contra a iniciativa da expedição à Sicília, para não falar de outras iniciativas. Vejam, o que aconteceu com a expedição à Sicília? Aqueles que viam, né, aquela população pireu e os soldados que viram na Sicília uma possibilidade de ganho financeiro, levaram, entre aspas, a cidade para uma ruína econômica quase completa. Quem seriam os mais afetados? Quem ficou na cidade? Quem não se lançou ao mar? Justamente o agronegócio. Justamente aquele grupo que talvez estivesse na base do apoio a Péricles lá atrás. O grupo daqueles que tem muito dinheiro há muito tempo. Né? O grupo daqueles que, de alguma maneira, tem simpatias por Esparta e pela paz. Por quê? Porque eles vivem da terra. Né? Eles vivem dos arredores de Atenas. Eles têm muito a perder com a guerra. É justamente esse grupo de grandes proprietários, motivado, aí a gente não sabe exatamente qual a composição, mas é justamente esse grupo, apoiado pelos
para as pessoas dependentes deles, né, que organizam isso que vai ficar conhecido como golpe dos 400, né, os 400 cidadãos, ou golpe de 411, o ano em que teria se dado esse golpe. Tá? Boa parte desse golpe se deu por instigação do próprio Alcibiades, por isso que eu deixei lá do parágrafo 45 até o 98, né, praticamente a segunda metade inteira do livro oitavo, né. Alcibiades, que estava refugiado entre os persas, depois de ter abandonado a expedição no meio do caminho, ele deixou Nícias na mão, literalmente, vejam o começo do livro 6, né, depois de ter abandonado a expedição, no meio do caminho, ele está refugiado entre os persas, e ele começa a conspirar contra Atenas, né, para que, mudando o regime de governo em Atenas, né, de democracia para oligarquia, Atenas se fizesse mais simpática aos persas, né, ao sátrapa persa Tissafernes, né, ao sátrapa da Ásia Menor do Norte, né, que é a região onde ele estava, para que Atenas se fizesse mais simpática aos persas e assim ele pudesse entrar na cidade como uma espécie de grande campeão dessa nova mudança. É claro que muita gente farejou o que estava por trás de Alcibiades. O que ele queria de verdade? Frínico vai dizer isso, né, um dos que estão por trás do golpe. Ele vai falar, olha, para Alcibiades pouco importa se Atenas era uma democracia ou uma oligarquia. Ele queria simplesmente, subvertendo o regime de governo, ter um pretexto para caçar seus opositores, né, para destruir todo mundo e poder voltar para a cidade, né, como se fosse um grande salvador. Né? Quer dizer, ele queria causar um problema para vender a solução, em bom português. Tá certo? Isso não vai passar despercebido. Esses parágrafos iniciais têm várias tacadas aqui que apareceriam em Maquiavel, assim, tranquilamente, para voltar na pergunta do colega, né? Alcibiades, ele age como conselheiro de Tissafernes, né, do sátrapa, ele fala, olha, não precisa pagar para os marinheiros atenienses, não, vamos, né, deixa eles, né, atrasa o pagamento, vamos fazer reformas, né, vamos cortar o salário mínimo, vamos cortar direitos trabalhistas, porque afinal de contas, né, se você der muito dinheiro, esse povo vai querer sempre mais. Então, corta pela base, né, que você elimina uma série de problemas. Pior, né, ele vai dizer, a solução para o rei era jogar os helenos uns contra os outros, com gastos menores e se arriscar a própria segurança. Deixa todo mundo se matar. Né, deixa os gregos se matarem e depois os persas vêm lá e dominam. Ele, Alcibiades, dizendo isso para os persas, tá certo? Conspirando literalmente contra não só os atenienses, mas os gregos de modo geral. E por aí vai. Eu vou pular alguns trechinhos, tem vários destaques, né, sobre Alcibiades, né, ele desejava voltar à pátria, mas sob um regime oligárquico e não sob aquela miserável democracia. Né, por sua própria iniciativa, os trieragas atenienses, os homens de maior prestígio, também desejaram abolir a democracia, né, é o termo-chave. O fato é, isso na boca dele é um mero pretexto. O que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte, abolir democracia é a expressão recorrente que aparece nesse livro oitavo, né? Catalysis studem, ou catalysis tes democratias, né? Literalmente a dissolução da democracia, né? A abolição da democracia. Isso depois vai virar crime, né? Qualquer um que propusesse esse tipo de dimensão, né, passaria a ser visto como criminoso. Em 411, existe uma lei em Atenas chamada não é bem uma lei, quando chegar o momento quando chegar o momento eu toco nesse ponto para vocês, que é a proibição de alguém propor a própria dissolução da democracia. Era proibido você propor algo nesse sentido. Eu chego lá um pouquinho mais para frente, tá? Enfim, Alcibiades está agindo lá naquela região, como eu falei para vocês, do norte da Ásia Menor. Ele está agindo nessa região aqui, né, envolvendo, sobretudo, tropas estacionadas em Samos. Ele está nessa região aqui, né, conspirando contra Atenas em particular e contra os gregos de modo geral. Tá? A cidade está arrasada pela crise econômica, né, por conta da expedição na Sicília, a defecção de Quios e tantos outros fatores. Tá? A proposta no 48, né, de que só um governo oligárquico faria simpatia, né, para o rei e tudo mais, eu vou, né, Frínico, que é um sujeito que vai estar por trás dos golpistas, né, ele vai dizer, ele achava que Alcibiades, e essa era a realidade, não desejava oligarquia mais que a democracia. Seu único objetivo, de um modo ou de outro, era mudar a ordem estabelecida na cidade para assegurar o seu retorno à chamada dos seus adeptos, quer dizer, caçar todos os seus opositores. Ele não está muito preocupado se a cidade ia ser oligárquica ou não, pouco importa, ele queria só voltar e ser aclamado. Tá? Ele estava usando a cidade para os seus próprios fins, assim como ele fez na expedição à Sicília. Quer dizer, o foco de Alcibiades é sempre o eu, é sempre essa força centrípeta que tudo devora à sua volta. Tá? Eu vou pular alguns paragrafinhos,
né? Aqui no 53 você tem uma fala de Pisandro, né? Mas antes de falar de Pisandro, eu queria voltar a um tema que eu toquei lá naquele artigo, eu vou resumir para vocês e depois a gente vai adiante. Os golpistas de 411 eram muitos, né, mas 4 ficaram notáveis, né, então Frínico, Pisandro, Terâmenes e Antifonte, né, são os 4 notáveis, vão aparecer daqui a pouco, né, como eu falei, o livro oitavo ele é bem complicado da gente seguir a linearidade, né, Frínico, Pisandro, Antifonte e Terâmenes, eles puseram em prática, ou se aproveitaram de 3, digamos, técnicas de golpe de Estado. O que eu estou chamando de técnicas de golpe de Estado? Para isso, eu recomendaria o livro da professora Cinzia Berzotto, está citado no meu artigo, enfim, né, mas são modos ou procedimentos de que os golpistas se utilizaram para conseguir debelar, né, abolir a democracia e se colocar no poder na forma de um conselho de 400. Tá? Quais seriam essas 3 técnicas? Primeiro, eles se aproveitaram do contexto de crise econômica e disseram que Atenas, para conseguir se salvar, deveria pensar estritamente no que eles chamam de salvação da cidade, soteria tespoleos, né? Que pode ser vertida como uma política mais sábia de entregar cargos públicos a um número mais restrito de pessoas. É basicamente o seguinte, restringir o número de ocupantes de cargos públicos e cortar o pagamento. Em bom português, reforma trabalhista ou reforma administrativa, né? Ou, se você quiser, medidas de austeridade. Atenas tem que enxugar a sua máquina pública, porque gastou demais e o gasto levou a quê? A esse desastre da Sicília, essa crise que vivenciamos. Tá certo? Não é o mau uso do dinheiro que levou a isso, não, é o gasto de modo generalizado. Então, primeira coisa, primeira técnica, a ênfase na necessidade da salvação da cidade, da salvação financeira da cidade. Segunda técnica, e quem vai vocalizar isso é esse sujeito chamado Pisandro. Esse sujeito chamado Pisandro, vocês vão ver várias falas dele ao longo do livro oitavo, sempre enfatizando, a necessidade de Atenas se autoimpor uma política mais sábia. Segunda técnica, a questão do uso das chamadas retaireiai. O que são as retaireiai? Literalmente, clube de companheiros, as confrarias. Vocês lembram que eu mencionei lá atrás, né, que um grande empresário, um grande produtor, ele podia, no dia X, em que fosse votada uma medida X, liberar parte dos seus empregados para irem na Assembleia votar e depois voltarem para casa como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, grupos de interesse, seja de proprietários, seja de empresários, seja de pessoas ricas, de que eles se organizam para ditar as pautas, seja da bulé que propõe a pauta para a Assembleia, seja sobretudo da própria eclesia, seja ainda dos tribunais. Eles liberam parcelas dos seus funcionários, vamos chamar assim, ou eles agem com dinheiro, né, pagando por fora, fazendo lobby mesmo, de modo a ditar as pautas desses conselhos, seja, sei lá, na bulé, olha, é melhor passar isso e não aquilo, na eclesia, liberando gente para votar por uma medida ou contra outra, num tribunal, por exemplo, você não tinha como subornar diretamente, mas você tinha como acenar indiretamente com benefícios para os juízes participantes, caso determinada pessoa fosse abolida ou condenada, e assim por diante. São grupos que conseguem se organizar, grupos de lobistas, vamos dizer, grupos de pessoas muito ricas, sindicatos de patrões, digamos, né, conseguem se organizar para manipular as assembleias, de um modo geral, e os tribunais, quando necessário. Tucídides diz, a gente vai ver a passagem daqui a pouco. Essa é a segunda técnica. Então, a primeira, a ênfase na política de austeridade. A segunda, a manipulação econômica mesmo, né, dos órgãos de direção e deliberação da polis. A terceira, quando as duas primeiras falhavam ou não eram tão efetivas, a violência pura e simples. Seja pela intimidação, seja violência psicológica, violência verbal, seja violência prática, violência explícita. A gente vai ver 2 assassinatos daqui a pouco. Né? Líderes populares, quando eram inconvenientes, ou você ostracizava, né, punha fora do cenário político, mandava para cadeia, mandava para outro lugar, ou você simplesmente matava quando interessante. Diga, alguém está se manifestando, não? Ah, tá, voltando. Tá? Então são essas as 3 técnicas. Né? A primeira
a salvação, a medida de austeridade. Segundo, que horas são? Ah, tá, 9 horas. Segundo, né, a manipulação por meio das confrarias. Terceiro, a violência quando necessário. Tá? Então aqui a gente está vendo um exemplo de Pisandro, né, jogando com a ideia da austeridade. Logo aqui embaixo, no 54, o problema das confrarias, né? É uma única frase que o Cid solta, né? Confrarias existentes na cidade que fiscalizavam os tribunais e os funcionários, e as exortou a se unirem e agir conjuntamente para abolir a democracia. Fiscalizavam não está no original. No original, elas agiam junto, né, a tribunais e conselhos, né, as assembleias que eu estou mencionando. Se for no original, o texto é bem mais preciso, né? Agir junto de alguém, tá? Pula mais alguns paragrafinhos, né? Aqui nós chegamos onde eu queria. Parágrafo 63. Na mesma época, um pouco antes, foi abolida a democracia em Atenas, né? No ano de 411. No verão de 411. Eu já adianto várias coisas para vocês. Primeiro, essa abolição foi feita com consentimento popular, ela foi votada. Ah, mas foi um voto espontâneo ou um voto coagido? Tudo leva a crer que foi coagido, né? A Assembleia foi cercada de guardas armados. Quem estava ali dentro, digamos, não tinha muitas opções. Então foi um apoio popular peronomútil, né? A terceira técnica estava em jogo. Segundo, o golpe durou muito pouco, né? Foram apenas 4 meses. Em 4 meses o golpe foi debelado. E foi debelado por uma conjunção de fatores. Primeiro, um dos golpistas, Terâmenes, percebe o aumento da violência e falou, opa, peraí, vamos tentar, né, não é bem por aí, a gente tentou dar um golpe para promover um novo regime. A ideia era o quê? Primeiro que 400 homens comandassem a cidade e depois entregassem o governo a 5.000 cidadãos, e só 5.000 teriam, né, acesso a poderes de decisão da cidade. Quando isso não acontece e os 400 começam a aumentar a violência repressiva para se manter no poder, Terâmenes tenta se afastar e se conjuga com outras forças que são contrárias ao golpe. Mas o que me parece que tenha sido a decisão final é um movimento de origem popular que se põe contra a própria Atenas, contra a própria cidade e faz com que o golpe perca a força. Eu chego lá, tá? Do parágrafo 63, aqui é o ponto que eu queria chegar, do parágrafo 63 desse trecho até o parágrafo 76, né, do 63 ao 76, você tem um núcleo, né, da narrativa golpista e da deposição dos golpistas. Parágrafo 63, né, o momento em que tu se desdemarca o início do golpe. Parágrafo 76, o momento em que os soldados de Samos, reparem, não se trata de golpe militar, quando se fala em soldados, se fala em cidadãos nesse mundo antigo, não era exército profissional, tá certo? Então não dá para falar em golpe militar. Os soldados de Samos, junto com os marinheiros, percebem que, se eles não depuserem os golpistas, eles são prejudicados com o golpe militar com os povos. É porque eles na guerra, né? A primeira iniciativa dos golpistas qual que é? Assinar a paz com Esparta a qualquer preço. É acabar com a guerra. Tudo bem? Vejam que a decisão é paradoxal, né? Para nós, fica um travo meio amargo na boca, né? Valeria a pena prolongar a guerra para esses caras ganharem dinheiro? Bom, mas é uma guerra. Né? Ou valeria a pena assinar a paz, uma paz que beneficiava os grandes proprietários? Para nós é uma decisão amarga, por várias implicações. Mas vamos devagar. 63 a 76. Esse é o núcleo que eu queria marcar com vocês, né? Enviaram imediatamente Pisandro e metade dos emissários de volta a Atenas. Pisandro estava em Samos, né, agindo na ilha de Samos, ilha que ainda faz parte do Império Ateniense, a fim de fazer lá o que tivesse a ser feito, recomendando-lhes também que estabelecessem oligarcas em todas as cidades nas quais pudessem parar. Então a ideia é que Pisandro saia de Samos, venha até Atenas e no meio do caminho transforme em oligarquia todos os locais que ele pudesse, ou seja, fomentasse com dinheiro, com homens, com o que fosse, né, mudanças de governo. Tá? Alguns jovens tinham executado secretamente um certo Androcles, o líder popular mais em evidência. É o uso da violência pura e simples. Quando necessário, como eu falei para vocês, tiver que matar, eles matam. Né? E um dos mais atuantes defensores do exílio de Alcibíades. Tem dedo do tinhoso aí, tem dedo de Alcibíades nessa brincadeira. Né? Se vocês achavam que as medidas de austeridade haviam acabado, não. Você tem um outro, né, na boca de Pisandro, uma outra medida. Somente receberiam um salário da cidade aqueles que estivessem servindo na guerra, e não mais de 5.000 cidadãos participariam do governo, quer dizer, a restrição dos gastos públicos. Tucídides, entretanto, né, como
um historiador com H maiúsculo, ele percebe, ele diz em boca própria, tais medidas se destinavam apenas a iludir as massas, pois os mesmos homens que estavam tentando mudar a forma de governo iriam dominar a cidade. Quer dizer, era só um engodo, era só um pretexto. Está na cara que essas medidas beneficiariam a quem? A quem tinha muito a perder com a guerra, né? Aos sujeitos talvez mais ricos, teriam que arcar com o ônus da crise econômica, e que não queriam dividir o bolo, literalmente. Né? Nenhum dos outros cidadãos se manifestava contra eles, por medo e por ter ficado evidente que seu número era grande. Se alguém se opunha, era imediatamente executado da maneira mais expedita. Veja, executado, né, da maneira mais rápida, quer dizer, a violência pura e simples. Não havia qualquer investigação para descobrir os culpados, nem havia qualquer ação judicial contra os suspeitos. Ao contrário, o povo permanecia quieto, estava de tal maneira perplexo, que mesmo quem se mantinha em silêncio se considerava feliz se não sofria alguma violência. Vejam o clima de terror que Atenas vivencia nesse verão de 411, tá certo? E aqui você tem a descrição em pormenor. Parágrafo 67 descreve a Assembleia em Colono. Não, a Assembleia se realiza num local afastado de Atenas, e não no local, não na Ágora, não na Pnix, onde as assembleias se realizavam normalmente. Né? A Pnix, de frente da Acrópole, é onde a Assembleia tomava lugar regularmente. Mas ela se realiza de modo afastado da cidade, de modo que ela possa ser cercada. É um local mais reservado, né? Num santuário de Poseidon, fora da cidade. Tudo bem? O que acontece na Assembleia de Colono? Por que ela é tão importante? Porque é abolida na Assembleia de Colono a chamada grafé paranomon. O que era a grafé paranomon? Você poderia propor qualquer coisa numa Assembleia, exceto a abolição da democracia. Por que exceto a abolição da democracia? Porque era crime fazer isso? Não. Porque qualquer cidadão, se você propusesse algo do tipo, poderia te acusar de ilegalidade, ou seja, estar propondo algo ilegal. Então, se por um lado não era um crime explícito propor a abolição da democracia, por outro, o simples fato de propor a mudança de governo induziria qualquer cidadão a alegar contra você uma acusação de ilegalidade. Acusação de ilegalidade em grego se diz grafé paranomon, tudo bem? Você poderia ser indigitado com a acusação de ilegalidade. Tá certo? Então não era ilegal propor, mas ao propor você seria indigitado automaticamente. O que os golpistas fazem? Eles abolem a possibilidade da grafé paranomon. Eles dizem que qualquer um poderia propor o que se quisesse nessa Assembleia. É claro, eles já têm o plano na manga, eles vão com a carta na manga para a Assembleia, tá certo? Eles abolem a grafé paranomon justamente para que um deles pudesse propor a abolição da democracia. E essa abolição é não só votada, né, a Assembleia está cercada, lembre-se, ela é não só votada, como ela é aprovada. Tudo bem? Ou seja, o golpe é feito com apoio popular. Qualquer semelhança com Hitler sendo eleito com 90% dos votos, talvez não seja uma coincidência. Tá? Só para um exemplo bobo, né, ao acaso. Tudo bem? Uma vez aberta a porteira, né, todo o resto vem de embrulho. Foram propostas assintosamente a extinção dos poderes de todos os magistrados em exercício, a abolição dos salários para os cargos públicos, a escolha de 5 homens para presidente, e esses escolheriam 100 homens, e cada um dos 100 escolheria outros 3, né, e nesse tanto o governo era entregue a 400 pessoas. Tudo bem? 400 que depois escolheriam 5 mil que nunca foram, né, escolhidos enquanto os 400 estavam no cargo, foram escolhidos depois. Parágrafo 68, eu destaquei para vocês os 4 cabeças principais do golpe, né, como eu havia dito lá atrás, os 4 golpistas, os 4 arquitetos, digamos assim, do golpe. E aqui Tucídides aponta responsabilidades. Né, quem fez o que fez, quando fez. Eu deixo para vocês xeretar quem quiser. Tá? A Assembleia foi dissolvida, né, sem qualquer oposição, e os 400, de fato, passaram a reinar, né, a dominar a cidade. A partir daquele momento, eles mudaram totalmente a maneira democrática de governar, com exceção de que não chamaram os exilados por causa de Alcibíades, e, de um modo geral, governaram a cidade usando a violência. Alguns homens foram mortos, pois os conjurados julgaram conveniente removê-los do seu caminho. Outros foram presos e outros foram afastados da cidade. É um regime de terror que se instaura durante esses 4 meses, né, de junho, mais ou menos, até setembro, outubro, né, que os 400 ficaram no poder. Tá? Aqui eu vou, né, o problema de Samos, né, Samos está pegando fogo, literalmente, eu vou, né,
pular um pouquinho. 73, em Samos começa uma reação contra o movimento oligárquico. O que eu acabei de falar, os soldados se reúnem e falam, peraí, nós que vamos perder como oligarquia no poder. Eles não querem assumir a crise econômica, nós vamos perder a guerra, nós vamos perder a nossa fonte de renda de jeito nenhum, né? No parágrafo 76, você tem algo que é surpreendente, né? O que Tucídides escreve lá sobre esses soldados de Samos, os soldados e marinheiros? Eles resolveram realizar, então, sem perda de tempo, uma assembleia, na qual depuseram seus comandantes e escolheram outros para substituí-los. Vejam o que esses soldados fazem. Tomaram a palavra para fazer várias recomendações, exortando-se mutuamente, salientando, mais do que tudo, que não deviam desanimar, porque Atenas havia rompido com eles. Naquele caso, com efeito, era uma minoria que se destacava deles, uma oligarquia, né? Que é eles que eram a maioria, detentora sobre todos os aspectos de maiores recursos. E como dominavam a frota, poderiam compelir outras cidades submissas aos atenienses a pagar-lhes contribuições, como se tratasse da própria Atenas. O que os soldados fazem, senhor? Quando, de novo, não se trata de um golpe militar, são soldados cidadãos, né? Não é um exército profissional. Eles têm consciência de que eles são a maioria da cidade, eles são o que restou, né, do corpo de cidadãos da cidade. Eles são o que restou daquela população que ia para a eclesia, para a assembleia, e fazia valer a própria voz quando necessário, quando possível, digamos. E eles estão reunidos em Samos, por circunstâncias eles estão reunidos em Samos. Eles são sobreviventes do desastre da cidade 2 anos atrás, né, em bom português. O que eles falam? Falam, peraí, nós somos a maioria, nós somos muito mais fortes do que eles, nós temos dinheiro, nós temos recursos, nós temos a frota, por que a gente vai aceitar uma medida que nos é claramente lesiva? Não, né, a gente tira do poder os nossos comandantes e vamos voltar para Atenas, estamos, né, voltando aqui, estamos em Samos, eles estavam aqui estacionados, vamos voltar para Atenas e vamos depor esse governo oligárquico. Não tem por que a gente ficar batendo continência para gente que quer nos destruir. Em bom português, nós estamos muito perto, talvez é difícil dizer, mas nós estamos muito perto de uma revolução popular, né, de uma retomada do projeto democrático por vias da população formada por esses soldados, formada pelos tetas, por quem mais tinha a perder com o fim da guerra. Tá certo? Os oligarcas tiraram Atenas da guerra. Eles falam, não, a gente tem que continuar na guerra, uma solução, né, meio paradoxal, para nós é meio duro ouvir isso. Enfim, como eu disse para vocês, do 63 até o 76, você tem o núcleo dos parágrafos que formam a narrativa do golpe, né, envolvendo não só as técnicas que eu mencionei, mas a dinâmica, né, de instauração dos 400, a violência com que eles se impuseram sobre Atenas e depois o movimento que parte de Samos e vai ajudar a debelar o golpe. Tá? Nos parágrafos seguintes, né, só pulando mais um pouquinho, você tem praticamente a narrativa do fim do golpe, né, com destaque para a mudança de posição de Terâmenes. Terâmenes, como eu falei, um dos golpistas, ele percebe, a posição dele é sempre ambígua, né, ele vai ser chamado de Coturno, por Xenofonte, na boca de Crítias, né, o sujeito que... Coturno era o sapato do teatro, que servia nos 2 pés indistintamente, quer dizer, Terâmenes é o famoso vira-casaca, né, para Crítias. Quando interessa, ele é oligarca, quando não interessa, ele é democrata. Talvez fosse um cara, né, digamos, tentando buscar uma terceira via, uma personagem difícil de ser aquilatado. Tem toda a cara de oportunismo, mas é difícil dizer exatamente o que ele tinha em mente. Você tem vários relatos sobre ele, e nenhum deles é unilateral. Por exemplo, Aristóteles, na Constituição de Atenas, é muito mais favorável a Terâmenes do que a Tucídides. Para Tucídides, ele é um oportunista, né? Ele é um sujeito que tentou tirar sua casquinha quando percebe que o barco está afundando. Mas, enfim, tá? Deixo para vocês. Então, Terâmenes, né, ele se junta, né, ainda que indiretamente, ao movimento ao contra-golpe, né, até que, por fim, você tem toda essa longa narrativa, até que, por fim, né, os 400 são depostos, e aí sim, com a deposição dos 400, o governo é entregue a 5.000 cidadãos. Vejam, Tucídides também, né, enfim, ele não ele tem o seu pezinho lá e cá, né. Nos primeiros tempos desse período, os atenienses parecem ter sido melhor governados do que em qualquer outra época, pelo menos no meu tempo. Ele endossa essa Constituição de 5.000. Ele vê com bons olhos esse novo governo dito, ele chama de métrios, esse governo, né? Ele chama de moderado, quer dizer, você tinha tanto de ricos, mas pelo maior número você tinha maior acesso popular. É bem discutível o que teria sido esse governo, a gente tem pouquíssimas informações,
né, e sobretudo sobre a composição de quem fazia parte desse governo. Então a palavra dele aqui também deixa um travo meio amargo de qualquer jeito, né? A gente tem pouco mais do que essa frase, né, ao longo de toda a história. A gente não sabe exatamente o que teria sido, em detalhes, esses 5.000, tá? E aí sim, parágrafo 98, em Atenas, o regime oligárquico e a revolta chegavam ao fim, né? Parágrafo 98 marca o fim dessa narrativa, para quem quiser acompanhar todos os movimentos, como eu disse, ao longo do livro oitavo. Foram 4 meses, né, um período de violência que foi debelado pela conjugação de um movimento popular vindo de Samos, né, os soldados de Atenas estacionados em Samos, mais as atitudes de Terâmenes. Tudo bem, moçada?